No vídeo de hoje estarei entrevistando a Thaísa, minha vizinha, que veio para o Canadá com a residência permanente e com tantas opções de cidades e províncias para escolher, ela escolheu Halifax para viver. Meu nome é Rayane e eu sou do Brasileiros em Halifax lá no Instagram. Eu estou aqui hoje com a minha vizinha e amiga Thaísa. Oi pessoal, eu sou a Thaísa, eu tenho 28 anos e hoje está fazendo um ano que eu mudei para Halifax. Eu sou do interior de São Paulo, formada em administração e eu trabalho atualmente na Universidade Dalhousie no setor administrativo. Como eu falei no início do vídeo, a Thaísa veio para Halifax já com a residência permanente. E a minha primeira pergunta hoje é exatamente como foi esse processo, esse longo processo, que a gente sabe que não é nada fácil, até conseguir o PR ainda lá do Brasil, já que tudo aconteceu por lá. Sim, então, quando eu comento com as pessoas aqui, né, e principalmente para quem ainda está aplicando, está tentando emigrar, as pessoas realmente falam, nossa, você já veio com o PR, então, né, foi fácil. Mas na verdade não é bem assim, né, a diferença é que o trabalho é o mesmo, a dificuldade, o estresse é todo o mesmo, a única diferença é que eu passei por isso enquanto estava lá. E então, eu imigrei para cá sozinha, eu não conhecia ninguém aqui em Halifax e tudo começou, na verdade, algum tempo atrás. Eu nunca tinha pensado, não tinha ideia de me mudar para fora do Brasil. Eu sempre gostei muito de viajar. Eu sempre fiz alguns intercâmbios, mas sempre foram viagens com data de ida e de volta. E aí teve uma vez, eu tava na época num intercâmbio, e foi o meu irmão mais novo. Ele, ao contrário de mim, ele sempre quis ir pra fora, ele tava procurando várias maneiras de como ir. Só que, como ele é mais novo que eu, né, na época ele ainda tinha acabado de começar a trabalhar, ainda não tinha se formado, e ele ficou sabendo dos programas de imigração do Canadá. E ele viu que na época ele não era elegível, mas que provavelmente eu seria. E aí ele me ligou um dia e falou: ah, Thaísa, eu acho que você é elegível para emigrar para o Canadá. E eu falei: quê? Do que você está falando? Eu não tinha ideia, eu nunca tinha ouvido falar dos programas de imigração. E aí, né, a gente conversou, fizemos lá minha simulação de pontos no site do governo canadense, vimos que realmente, né, provavelmente eu seria elegível. E daí eu falei: começa, né, a procurar, a pesquisar, e foi aí que eu comecei. Comecei a acessar vários canais de YouTube que já falavam sobre isso, o próprio site do governo canadense, né, que é onde tem todas as informações. E aí eu falei, nossa, né, interessante. E coincidentemente nessa época, por eu estar morando fora, eu comecei também a ter uma visão um pouco diferente sobre como era morar fora. Então, principalmente em questão à qualidade de vida. Eu não posso reclamar da qualidade de vida que eu tinha no Brasil. Eu sempre tive uma vida ótima lá, que eu não posso reclamar. Mas eu também comecei a levar em consideração algumas outras coisas que estão fora do nosso controle, né? E que é bem diferente se você comparar, né, o Brasil com algum outro país. E aí eu comecei a ver, falei, poxa, parece ser um plano interessante. E foi aí que começou o meu plano Canadá e a minha ideia de mudar. E então, né, no início eu pesquisei muito, li muito. Na época eu não consegui achar muito conteúdo sobre, né, aqui a cidade. Então eu fui começando, fui indo atrás de documentos e tudo mais que precisava, mas eu sempre desconfiava, eu falava, será mesmo que eu sou elegível? Por quê, né? Assim, aparentemente eu tinha todos os requisitos, atingiria uma pontuação boa. Ainda não tinha criado a conta no Express Entry, é isso? Isso antes de criar minha conta no Express Entry. E aí eu fui indo, e então apliquei pelo Express Entry, né, através do programa do Federal Skilled Worker. E minha experiência profissional se encaixava, né, dentro dos NOCs que eles têm os programas de imigração, né, para você poder vir para cá. E aí providenciei os documentos, criei minha conta no Express Entry, apliquei, realmente atingi uma pontuação boa, então logo em seguida eu já recebi o convite, né. Demorou quanto tempo do momento que tu criou a conta para o recebimento do convite, tu lembra? Então, como a minha pontuação ela estava dentro da nota de corte,
no momento que eu apliquei, eu não sei agora, né, mas na época eles faziam as rodadas de convites a cada 2 semanas. Então eu apliquei uma semana, na próxima rodada já me chamaram, então acho que foram 2 semanas depois que eu recebi o convite. E aí quando você recebe o convite, que é quando você tem que entregar toda a documentação, né, tudo aquilo que você falou, eu tenho isso, esse nível de educação, essa experiência profissional e tudo mais. Depois que você recebe o convite, que você tem que provar que tudo que você falou era verdade. Mas eu já tinha me preparado também, como eu vi que as coisas iam dar rápido, eu já tinha meio que deixado a documentação toda preparada e submeti os documentos. E aí que foi a grande decepção pra mim na história. Sério? Porque na época, isso eu apliquei em 2018. Quando eu apliquei, muitos dos processos, eles estavam levando 3 meses, 4 meses. Apesar deles falarem que pode levar até 6 meses, os processos estavam sendo rápido. Então, a minha expectativa é que o meu também seria assim. Só que passou um tempo depois que eu submeti, começou a ser normal levar os 6 meses e até mais. Um ano passou a ser quase que normal. Então, no meu caso, levou 1 ano, desde o momento que eu entreguei a documentação até eu receber o PR. Caramba, demorou muito tempo mesmo. Demorou, foi uma coisa que eu não esperava. E a ansiedade enorme, né? Porque você cria aquela expectativa, você também não pode fazer nada no Exatamente. Brasil, também não pode pensar muito na vida aqui, se tá tudo muito incerto, dependendo Você de não, algo... Você não tá nem lá nem cá, É, e aí aquele estresse mexe, né, com o psicológico, saúde, mexe com tudo. é verdade. E então aí foi isso. Depois que finalmente recebi a minha residência permanente, aí também corri. Pra em 28 dias eu já tava chegando aqui. Você poderia ter escolhido várias cidades, você poderia ter ido qualquer lugar do Canadá, mas escolheu Halifax. Por que Halifax? Então, essa é uma pergunta, acho que é a pergunta que mais me fazem quando perguntam, né, da minha história e tudo mais, mas por que Halifax? E eu sempre falo, nossa, mas por que, né? Principalmente inclusive os canadenses. Por que não, na verdade? Por que não? É uma cidade, né, tão gostosa e tão legal, mas... Então, eu escolhi Halifax, eu nunca tinha ouvido falar de Halifax até então. Mesmo enquanto eu já estava aplicando, já estava no processo, nunca tinha ouvido falar nem de Halifax, nem de Nova Escócia. E aí, né, no meio da pesquisa, uma vez eu estava assistindo um vídeo sobre imigração e eles mencionaram Halifax. Não falaram muito, só mencionaram. E aí eu falei, nossa, Halifax, né? Deixa eu ver o que é. Eu não sabia nem como escrevia. Aí já vi no Google lá, o Google me corrigiu, né? Eu falei, deixa eu ver o que é. Aí as primeiras fotos que eu vi, eu já gostei. Falei, nossa, acho que essa cidade tem a minha cara. Porque até então eu tava considerando assim, né, normalmente as primeiras cidades que a gente considera, Toronto, Vancouver, mas eu ainda não tava assim, né, não era uma coisa certa pra mim. Pra mim faltava ainda alguma coisa. E aí quando eu vi Halifax foi assim, uma paixão à primeira vista. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, né, porque... Há um tempo atrás não tinha nada falando sobre Halifax, era muito pouco conteúdo, eram poucas pessoas falando sobre Halifax. Então a gente costuma brincar e dizer que foi um tiro no escuro, Exatamente. né? Até porque quando a gente veio, a gente não sabia também dos programas de imigração, a nossa história é outra, conversa para um outro vídeo, né? A minha história com o Fernando, porque a gente escolheu Halifax. Mas a gente brinca com isso, porque a gente escolheu muito no escuro, sem saber muita coisa daqui. E hoje a gente ama e eu, pelo menos, não quero sair daqui, né? Sem dúvida, é uma cidade muito encantadora que, assim, conquistou o meu coração. Foi a mesma coisa comigo. E aí eu falo que eu vim pra cá porque eu segui meu instinto. Então, né, como você falou, eu não encontrei muito conteúdo sobre Halifax. Tudo, acho que o que tinha pra ver na internet eu vi. Poucos vídeos, né, que tinham mostrando a cidade também. Então, assim, desde o primeiro momento que eu vi Halifax, eu gostei. Já aquela primeira impressão. E depois, quanto mais eu pesquisava, mais eu via que a cidade tinha a ver comigo. E aí, uma outra coisa também que me ajudou muito foram as redes sociais. Eu comecei a seguir vários perfis, né, da cidade, pessoas que publicam coisa da cidade em redes sociais. Halifax Noise, Downtown Halifax. Visit Nova Scotia. Comecei a seguir todos esses perfis e na época, né, ainda não tinham vocês. E aí eu me identifiquei muito e eu achei que era exatamente... Eu me via morando aqui. Essa que é a verdade. Com a gente foi assim também. Quando a gente queria algum lugar perto do mar, né? Porque era
questão de Recife e tal. E quando a gente viu Halifax, a gente não é Halifax. Uhum. Não tem outra possibilidade. É Não Halifax. tem outra possibilidade. É Halifax, não tem. Exatamente. Desde que eu vim, então, eu nunca consegui pensar em nenhuma outra cidade. E alguns motivos, né? Justamente essa questão de estar perto, né, do mar. Eu sou do interior de São Paulo, então eu sempre morei longe e sempre tive esse sonho de, né, poder andar assim, ver o mar. São coisas que eu gosto muito. Halifax também me passou a sensação de ser uma cidade muito acolhedora, né, de ter aquele espírito de comunidade, aquela sensação de cidade pequena, mas com opções de coisa para fazer. Eu digo muito isso, é uma cidade grande no sentido que tem muita coisa para fazer, tem loja grande, a IKEA é aqui também, das províncias do Atlântico, mas ao mesmo tempo você tem um refúgio, né? Tipo assim, você anda um pouquinho fora da cidade, você tá num lugar tranquilo, paradisíaco, é muito tranquilo aqui nesse sentido também. Então ela pode ser muito agitada e pode ser menos agitada. Tem tudo de uma cidade boa, de uma cidade grande boa e tudo de uma cidade pequena do lado positivo também. Sim. Então, e daí eu fiz minha decisão, não tinha nem pra quem perguntar, não conhecia ninguém aqui. E eu falei, não, é pra lá que eu vou. E aí as pessoas me perguntavam, né, tanto lá no Brasil, mesmo depois que eu cheguei aqui, nossa, mas, né, não é uma cidade pequena, e pra achar emprego, né, porque cheguei aqui sozinha, não tinha emprego, e pra achar emprego, não é melhor pra ir pra uma cidade grande? Só que eu pensei assim, quantas vezes na vida a gente tem a chance de mudar pra um lugar e escolher? Isso. Porque normalmente a gente muda por conta de estudos, por causa de trabalho, ou porque alguém da família tá mudando. Então eu falei, essa provavelmente vai ser, né, uma das poucas chances na vida que eu vou poder simplesmente escolher. E eu quis escolher um lugar que eu achasse que eu ia me sentir bem. E aí, questão de emprego, né, e tudo mais, eu falei, isso vai acontecer naturalmente, no tempo certo, né? E agora eu trabalho na Dalhousie, que é uma grande universidade daqui. Então, deu tudo certo. Deu, nessa parte deu tudo certo. E, assim, né, é um grande recomeço. Você tem que praticamente deixar muita coisa pra trás. E você vem pra cá, né, que nem falar, mas já veio com o PR. Mas, na verdade, literalmente, você só vem com o PR e as duas malas. Porque você chega aqui, né, tem que procurar emprego, tem que procurar lugar pra morar, você tem que fazer amigos. E daí não importa mais tanto onde você trabalhou, a empresa que você trabalhou, onde você estudou. Então, assim, praticamente você chega aqui, você não tem amigos, né? Você não tem essa identidade. Então, eu sempre... Essa era uma coisa que eu tinha muito em mente no Brasil. Essa questão do emprego é até importante falar, né? Porque as pessoas acham que porque você vem com PR, você já vai ter um emprego bom e tal, mas também não foi assim, né? Assim, a gente conheceu Thaísa num evento, né? Ela fazia muito trabalho voluntário, fez um network com muita gente, eu conheci várias pessoas por conta dela, inclusive nesse evento a gente descobriu que ia ser vizinha, morar quase que porta com porta, né? Foi até engraçado essa história, mas ela batalhou muito, não pense que ela chegou aqui e já começou a trabalhar na Dalhousie, não foi assim, ela fez muito evento, tentou muito. E agora, ainda bem que conseguiu, né? Assim, mas fácil não foi e nunca será, né? Não é fácil, eu sempre brinco, né? Que eu sabia que não ia ser fácil vir pra cá, né? E começar tudo. E realmente eu tava certa. Não foi, mas, né? Eu tinha um plano, eu tava preparada pra isso. E aí chega aqui, você tem que executar, persistir, tentar se manter sempre positivo, né? Porque enfim, tem dias e dias, né? E aí a gente... No começo também, né, falando dos trabalhos voluntários e tudo mais. Eu cheguei aqui, como eu não conhecia ninguém, eu falei, eu tenho que conhecer gente, né? Tanto pra fazer amigos, quanto pra conseguir emprego, enfim. Com certeza. E aí eu ia em todos os eventos de networking, eventos sociais, tudo. E acho que uma coisa também daí que Halifax me chamou a atenção, que eu imaginava que seria assim, e até me surpreendeu positivamente, que era ainda mais, é o quanto as pessoas aqui são prestativas, e elas gostam de ajudar. Então, nessa, né, quando eu ia pros eventos, é muito fácil você começar a conversar com as pessoas. E sempre, né, que eu me apresentava, eu mencionava, né, que eu tinha acabado de chegar e que eu tava imigrando, procurando emprego. Eu fiquei impressionada com a quantidade de gente que me ofereceu ajuda, tanto com mudança, para fazer mudança, ou quanto para me apresentar para outras pessoas, profissionais da mesma área, ou gente que trabalhava na área que eu estava procurando emprego e se ofereceu para ir tomar um café, para poder conversar comigo e, né, me explicar, enfim, ajudar do jeito que eles pudessem.
café, assim, de 1 hora, 2 horas, né? E as pessoas são muito ocupadas aqui, a gente sabe disso. Mas assim, não tem, você toma meu cartão, me liga, me manda um e-mail pra gente marcar um café. E eu mandava o e-mail e as pessoas realmente iam e respondiam. Então, assim, isso é uma outra coisa também que me surpreendeu bastante aqui positivamente, é o quanto as pessoas estão dispostas a ajudar. E é muito fácil de fazer conexões, e por a cidade ser pequena, né, você conhece uma pessoa aqui, outra ali, depois... Uma pessoa que conhece outra, que conhece outra, depois você vê todo mundo se conhece. Isso. Então, assim, pra você fazer o seu ciclo aqui, né, tanto de amizades quanto de networking, né, acaba sendo mais fácil. É verdade. Por fim, se tivesse alguma coisa que você pudesse fazer diferente, o que seria? Olha, eu acho que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria de novo e faria em grande parte igual. Talvez a única coisa que eu faria diferente seria, quando eu cheguei aqui, não teria me preocupado ou me desesperado tanto com o que fosse acontecer depois. Porque, né, como eu falei, cheguei aqui, veio muita coisa que você tem que, né, uma vida toda que você tem que criar de novo. E então muitas vezes eu, né, ficava com aquela preocupação, aquela angústia de será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir um emprego? E então, né, eu me envolvi em muitos eventos, comecei a fazer vários trabalhos voluntários na minha área. Então chegou uma hora assim que eu tava super ocupada, chegava no final do dia esgotada e daí eu lembrava, poxa, mas é verdade, eu ainda não consegui um emprego. E aí isso às vezes me desesperava um pouco. Mas valeu a pena, assim. Eu penso que tudo que você conseguiu até hoje é fruto de todo esse seu esforço. Exatamente. Então, né? Porque eu acompanhei de perto, então eu vi o que você fazia, os eventos que você ia, a atenção que as pessoas lhe davam de fato, né? Eu vi isso acontecer. Então, eu penso que você colheu, você plantou aquela sementinha antes pra depois colher, né? Não foi que também surgiu o emprego e deu certo. Não foi bem assim, né? Era exatamente isso que eu ia falar. Quando você chega aqui, logicamente, né, você começa a plantar várias sementes. Semente em todo lugar. Tudo que me ofereciam eu estava aceitando, ia atrás das coisas, né? Só que naturalmente leva um tempo, né? De quando você começa a plantar até você conseguir colher alguma coisa. E nesse meio tempo, que foi de 1 mês e meio, 2 meses, até eu começar a ver resultados do que eu estava fazendo, então nesse meio tempo eu fiquei bem angustiada, né, e com essa, o que será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será? Então muitas vezes me preocupei muito em relação a isso, mas hoje, né, eu vejo que não, que as coisas aconteceram no tempo certo, aconteceram, né, estão acontecendo ainda, lógico, ainda tem muita coisa pela frente em termos profissionais, né, você sabe que a gente tem que voltar um pouco, dar alguns passos atrás aqui. Isso é muito importante, porque nem todo mundo está disposto a fazer isso. Então, assim, você tem que vir, né, disposto, sabendo que isso é uma grande possibilidade, pode ser que não, mas tem que vir sabendo disso. Então, assim, eu dei vários passos atrás para conseguir recomeçar. Mas aí, uma vez que você começa, uma coisa que eu gosto bastante aqui do Canadá que eu sinto é isso, a chance, se você planta, a chance de você colher aquilo que você plantou é muito grande. É mais real, mais possível. Real. Exatamente. Então, assim, eu acho bem justo e coerente nesse sentido. Então, eu acho que é isso. Eu, né, talvez teria me preocupado menos, falar assim, não, calma, as coisas vão dar certo. Mas, tirando isso, eu acho que, assim, as coisas realmente levam tempo. E se eu pudesse também, né, como uma dica pra quem tá assistindo, quem pensa em ver, primeiro, façam o seu próprio plano e a sua própria história. Não se baseiem na minha história, na deles, porque cada um tem uma realidade, cada um vai ter uma realidade, uma condição diferentes. financeira, né? A gente tem prioridade na nossa vida que é diferente, então não adianta se basear na história de uma pessoa e levar aquilo como verdade absoluta. Exatamente. Né? Se inspirem pela história, né? Aconteceu, é possível, então vão atrás do que vocês querem. Né? Se inspirem, ouçam muitas histórias, porque eu acho que é assim que a gente aprende bom muito e a ver gente lá descobre muita coisa. Mas assim, não, sabe, faça a sua própria. E então, assim, de acordo, né, com a sua realidade, crie um plano, se organize e invista. Porque, realmente, quando eu comecei a aplicar para PR, eu falei, não, eu acho que isso não vai dar, né? Será que vai dar certo? Não, eu comecei assim, sem saber se ia dar certo. E aí chegou uma hora que eu queria tanto, que eu tinha já me envolvido tanto com isso, que eu falei, não, agora eu vou até o final e vai ter que dar certo. Porque isso, né, virou assim
o grande plano, né, da minha vida no momento. Então, assim, você se dedica, mergulha mesmo de cabeça e investe. E outra coisa também seria pra você seguir, né, principalmente em relação à escolha da cidade, seguir aquilo que é também o seu perfil, o que faz sentido pra você. Isso. Né? A gente não tá aqui pra falar que Halifax é a melhor cidade do país. Porque não adianta, assim, por exemplo, eu tenho vários amigos, né? Eu tenho uma amiga que é inglesa e ela não gosta de Halifax, né? Assim, não é o perfil dela. Eu amo Halifax. Assim, amo muito, não quero sair daqui. Mas ela não, ela veio de Londres, então a perspectiva dela é diferente, né, da cidade. Ela acha uma cidade calma, ela não quer ficar aqui, né? Então, não adianta, assim, se você vem com o PR, você estuda as cidades, as possibilidades. Se você não vem, não se prive somente aos programas de imigração. Lógico, são atrativos, mas a gente tem que levar em consideração o que é bom pra gente, porque não adianta a gente estar num lugar e ser infeliz naquele lugar só porque a gente quer alguma coisa. Né? Exatamente. E aqui é uma cidade assim que eu acordo e vou dormir adorando onde eu tô. Isso. E eu acho que grande parte das coisas que tem dado certo até agora foi por conta disso. Isso. Então, essa também é uma outra dica que eu dou pra quem tá assistindo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Thaísa, minha vizinha, que eu adoro muito. Eu que agradeço. Vizinha que pede ovo emprestado, 9 horas da noite, liquidificador. Dá chocolate. Vizinha aqui, ó. Tô bem de vizinha, viu? Eu também. Eu falo que eu acho o máximo ter vizinhos famosos. E também... não é pra... E também agradecer que o tipo, né, de conteúdo que vocês estão providenciando pra gente, pra quem ainda não tá aqui e quer vir. São coisas muito úteis que eu senti bastante falta, né, na época que eu tava pesquisando, então eu tenho certeza que tá ajudando muita gente. Então, obrigada! Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Eu sou a Thaísa, tenho 29 anos. 28?